Olá, pessoal, tudo bem? Hello, hello. Hello, guys. Hello, everyone. This is Bruna here. Hello. Hi, guys. Welcome. Hello, welcome. Hello, hello, everyone. Hi, everyone. Welcome. Hello, everybody. Hi, Rita. How are you? Hello, I see some familiar faces. Umas carinhas conhecidas. Hello, consultora da Influx Cascavel. Well, very, very welcome. Hello, hello, Bri. Hello, everyone. Hi. Hello. Hey, guys from Influx Centro Cívico. Hello. Do we have any Influx students? Alunos da Influx por aí? Hey, Júlia. Hello. Gabriele. Hello, hello. Hi. Hello. A gente já vai começar. Hello, Douglas. Johnny. Hi, Johnny. How are you? Alunos da Influx, Denise. Hello. Se formou na Influx, que legal. That's great. Hello, pessoal da Influx Uberlândia. Hi, Gustavo. Hello. Hi, you guys. Hey, Influx Colombo. That's really cool. Hello, guys. Cheers from Joinville. That's awesome. Welcome, guys, from Joinville. Fiz Influx em Salvador, na Bahia. Oh, that's beautiful. That's beautiful. That's really cool. Vários alunos, então. Hi, Influx students. Yes, oh my God. Almost 500 people. Influx Pinheirinho, beautiful. Mwah. You guys, that's amazing. Okay, somebody from São Paulo, Influx Campo Grande, Influx Chapecó, Influx Navegantes, Balneário Camboriú, that's really cool. Influx Ametista, Influx Portão em Curitiba, Influx Campina Grande do Sul, região metropolitana aqui de Curitiba, hello. Hey, Felipe from Palmital. Hey, you guys from Balneário. Oi. Hi, Bruna. Hello, it's Bruna here. Mais um minutinho e a gente já começa. Hi, Três Passos, Rio Grande do Sul, Influx Dourados, Influx Cidade Jardim, BH. Hello, Denilson. That's really cool. Influx na ponta da língua aqui com a gente também. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Influx Dourados, Influx Presidente Prudente, São Paulo. BH, that's really cool. People from all over the country. Influx Itajaí, Influx Boa Vista de Curitiba. Mais gente da Influx Frederico Westphalen, that's really cool. Hello, hello. Rondonópolis, that's really cool. Campo Grande. Ok. Everybody. Influx Pinhais, região metropolitana. Pessoal da Franqueadora de Curitiba, também presente, that's really cool. Alright, Indaiatuba, São Paulo. Gente, então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruna e eu sou parte da equipe da Influx, da rede nacional da Influx. Então eu trabalho na franqueadora, nós somos uma rede de franquias que estamos em todo o Brasil. Todo mundo tá mandando aí, né, Campo Largo, muita gente, pessoal de Salvador também. Nós temos escolas da Influx no Brasil inteiro. Influx Cuiabá, that's really cool. E eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão participando aqui da live. É a nossa primeira live nesse período de quarentena, nesse período de isolamento. E a gente está super contente que todo mundo está participando. E eu tenho certeza que vocês estão aí curiosos para saber o que a gente veio para falar nesse primeiro momento. Ok? Então, antes da gente iniciar a nossa parte de conteúdo, eu gostaria já de agradecer demais a todos vocês.
porque hoje a gente chegou aos 80 mil seguidores aqui no nosso Instagram. Então, pra gente isso é fantástico. A gente da Influx fica super feliz, muito feliz mesmo, de conseguir ajudar todos vocês a atingir os seus objetivos aí com o inglês, com o espanhol. Então, embora a gente seja uma escola de idiomas, a gente, né, tem aulas presenciais em escolas, a gente quer ter um trabalho com todo mundo da comunidade do Brasil inteiro. Então, se a gente puder ajudar também aqui pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Facebook, pelo Influx Blog, a gente quer ajudar todo mundo a falar inglês e também a falar espanhol. Então, muito obrigada, né, pelas 80 mil seguidores, 80 mil pessoas com a gente. Só na live agora a gente já tem mais de 1000 pessoas. Então, é maravilhoso que vocês estejam com a gente. E claro, né, continuem contando com a Influx. A gente sabe que esse é um período super conturbado, é um período difícil que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. E assim, a gente gostaria de ser as pessoas que vão ajudar vocês, independente do que está acontecendo nesse momento. Então, de coração, e em nome da rede Influx, a gente agradece demais esses mais de 80 mil seguidores. A gente agora há pouco estava já com 80.200 seguidores. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada por vocês estarem com a gente e contem com a gente aí nessa grande aventura que é aprender inglês e que é aprender espanhol. Então, eu tenho certeza que vocês estão todos aqui na live, porque vocês viram sobre o que a gente vai falar nessa nossa primeira live. É uma questão muito importante. Eu acompanho alunos já há muito tempo, há muitos anos. Eu estou na Influx há 12 anos e o que eu ouço muitos alunos perguntando, e pessoas que querem aprender inglês e querem aprender espanhol, as pessoas sempre perguntam qual é o momento que eu vou começar a pensar em inglês? Qual que é o momento que vira essa chavinha? Tem esse momento? É possível começar a pensar em inglês, parar de traduzir? É possível, por exemplo, eu simplesmente vir tudo na minha cabeça em inglês e eu conseguir me comunicar? Ou ainda, vocês que aprendem inglês, que estão aí no processo de aprender inglês, eu fico pensando se em algum momento vocês já tentaram falar alguma coisa em inglês, uma frase, né? Você pensa, puxa vida, eu quero falar uma frase em inglês, e aí o que acontece? Parece que eu tenho que juntar um monte de palavrinhas, eu tenho que começar a catar palavrinhas na minha cabeça, e aí demora muito para eu formar essa frase. E na hora que eu monto a frase, parece que eu já perdi o timing, eu já demorei demais, ou às vezes a frase demora para sair, ou às vezes até sai errado. Eu sei que muitos alunos trazem esse questionamento para a gente. Puxa vida, eu conheço várias palavras em inglês, e aí na hora que eu vou juntar as palavras, parece que demora para juntar e formar uma frase. Demora demais, às vezes sai errado, às vezes não sai, e eu nunca consigo chegar naquele estágio de que, puxa vida, agora eu sinto que eu tô pensando em inglês. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas questões com vocês, e principalmente pensar o que a ciência tem falado a respeito disso, o que os pesquisadores falam acerca da aquisição de uma segunda língua, e ainda algumas questões importantes acerca do funcionamento do nosso cérebro quando a gente está aprendendo uma segunda língua. Então, vocês vão ver que, assim, parece que nesse primeiro momento, o que tem a ver eu querer aprender sobre o funcionamento do cérebro, o que isso tem a ver com aprender inglês, o que isso tem a ver com montar frases, o que tem a ver com pensar em inglês. Então, vocês vão ver que entendendo como funciona o nosso cérebro, isso ajuda muito, ajuda demais na hora de você aprender um novo idioma. Então, guys, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte. As pesquisas mais recentes dizem que existem 2 tipos de memórias, de sistema de memórias no nosso cérebro. Então, existem 2
sistemas de memória no nosso cérebro. Esses sistemas são chamados de sistema 1 e sistema 2. Então, o que fazem o sistema 1 e o sistema 2 no nosso cérebro? Primeiro, o sistema 1, ele é responsável por aquelas operações que são automáticas, aquelas operações incríveis que acontecem dentro da nossa cabeça sem a gente saber, de forma super automática. Então, toda vez que a gente precisa fazer uma operação, desenvolver uma tarefa, e essa tarefa é automática, isso é domínio do nosso primeiro sistema, do sistema 1. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu pergunto para vocês, por exemplo, 2 mais 2. 2 mais 2, todo mundo sabe que é 4, responde muito rapidamente. Por exemplo, ler um texto num outdoor. Então, quando você lê um texto, principalmente na sua língua nativa, na sua língua mãe, você consegue ler isso de forma automática. Você não precisa pensar muito a respeito, não é difícil isso acontecer. Quando você, por exemplo, vai atravessar a rua, você precisa fazer um cálculo que é dificílimo e que é super complexo, e você faz isso de forma muito rápida. Então vamos pensar, quando você precisa atravessar a rua, você tem que calcular quanto tempo que você demora para chegar até o outro lado da rua, se tem carro vindo, quanto tempo que esse carro vai demorar para chegar aqui e se é compatível com a velocidade que você está atravessando. Então isso é um cálculo dificílimo que o nosso sistema 1 faz de forma automática, sem a gente perceber. Então essa é uma operação do sistema 1. Entender conversas na nossa língua nativa. Então, quando você está, por exemplo, num ponto de ônibus, ou quando você está, enfim, em casa, você está vendo TV, quando você ouve pessoas falando na sua língua nativa, se essa é uma linguagem do dia a dia que você está familiarizado, é pouco provável que você não consiga entender o que as pessoas estão dizendo. Você consegue entender tudo de forma muito natural, de forma muito rápida, de forma super automática. E aí, gente, isso é uma operação do nosso sistema 1. Tudo que é feito de forma rápida, de forma automática, que parece que a gente nem pensa para fazer, são operações do nosso sistema 1. Por outro lado, o sistema 2, ele é responsável por operações que são lentas, que são onerosas, aquelas operações que demandam muita energia do nosso sistema cognitivo, do nosso cérebro. Por exemplo, independente se você é de humanas ou se você é de exatas, fazer contas é uma operação do sistema 2. Então, quando você faz contas de multiplicação com 2, 3 casas, quem consegue fazer de cabeça passa por uma operação super complicada, um processo mental muito difícil, que é guardar resultados parciais, que é pensar na matemática toda, resolver problemas lógicos, problemas matemáticos. Essas são operações do nosso sistema 2. E claro, não só operações matemáticas, mas também algumas operações que parecem que são simples, mas que demandam muita energia. Quando você precisa, por exemplo, prestar atenção no que uma pessoa está falando lá longe, numa sala cheia de gente. Você tem que prestar atenção no que uma pessoa está dizendo. O que você faz nesse momento? Você tenta se concentrar, né? Você se concentra e você tenta prestar atenção naquela pessoa específica. Isso é uma operação do sistema 2. Quando o sistema 2 está operando, quando o sistema 2 está ali na nossa cabeça operando, o que acontece? Todos os outros nossos sentidos, eles ficam mais lentos. Eles param de funcionar tão bem porque eles sabem que o sistema 2 está trabalhando nesse momento. Então, quando você está tentando prestar atenção no que uma pessoa está falando lá do outro lado da sala e está barulho, parece que nada mais acontece em sua volta. E aí vem alguém e te cutuca. Você fala, nossa, que susto! E quando você leva um susto assim, o teu sistema 2 parou de trabalhar. Tem um exemplo, gente, que é quando você está fazendo
uma ultrapassagem difícil. Quando você está fazendo uma ultrapassagem difícil, o que acontece? Todas as outras pessoas que estão no carro com você, talvez elas parem de falar, porque elas estão preocupadas ali que você precisa demandar toda a sua atenção, toda a sua energia agora para essa ultrapassagem. Quem está no comando dessa operação é o sistema 2. Então, a gente tem esses dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, ok? Que são sistemas de memória que operam dentro da nossa cabeça. Se a gente pensasse que eles são personagens de um filme, por exemplo, o sistema 1, ele aprende muito, ele é um sistema muito rápido e ele é um sistema que está sempre disposto a fazer as coisas da forma mais rápida e mais eficiente possíveis. Então, ele é um personagem principal. Ele é quem está no comando da nossa operação na maior parte do tempo. Porque na maior parte do tempo a gente precisa resolver as nossas tarefas cognitivas de forma rápida, de forma eficiente. Então, o sistema 1, ele é o personagem principal. Ele é quem está no comando da nossa operação a maior parte do tempo. O sistema 2, por sua vez, ele é preguiçoso, ele é lento, ele não quer trabalhar, ele quer guardar energia. Então, o sistema 2, ele é aquele cara preguiçoso, é quem não quer trabalhar realmente. E aí, vocês aí já estão acompanhando a live há algum tempo, devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com aprender inglês, com pensar em inglês, que a gente começou no início da live. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês como o aprendizado de uma língua funciona dentro do nosso cérebro. E para isso, eu separei um cérebro, tá? Alguém tem medo de sangue aí? Porque eu vou trazer um cérebro. Vocês querem ver o cérebro? Tô vendo que tem várias pessoas entrando ainda. Hello, hello. Então, eu vou trazer, tudo bem? Eu vou trazer um cérebro aqui pra gente, para vocês verem como funciona, então, o aprendizado da língua no nosso cérebro, pensando ali no sistema 1 e no sistema 2, o que eles fazem. O pessoal de Itajaí quer ver o cérebro, Laís quer ver o cérebro, então vamos lá. Mariana também quer ver o cérebro, ui, então vamos lá. Não, tem gente que não quer ver, então quem tem medo de sangue, está aqui então o cérebro, certo? Gente, mostra o cérebro, está aqui. Esse é um cérebro, né, um tanto quanto diferente, mas é o que foi disponibilizado aqui na live nesse período de isolamento. Eu não consegui ir atrás de um cérebro, não tinha no iFood, não tinha no Delivery, então foi esse daqui que eu consegui. Mas ele serve para a função, vocês vão conseguir entender qual que é o objetivo aqui, ok? Gente, então olha só, eu tenho aqui algumas bandeirinhas para sinalizar algumas coisas para vocês. As bandeirinhas que são verdes, elas sinalizam, elas representam, ok? A linguagem, todo mundo consegue ver aí? Elas representam a linguagem no nosso cérebro que você acessa de forma automática, que você não precisa pensar muito. Isso daqui é domínio do seu sistema 1, ok? Isso aqui é domínio do seu sistema 1. Essa linguagem que acontece aqui dentro do seu cérebro e que é domínio do sistema 1 é, de forma geral, o que está armazenado no seu cérebro, de forma geral, na sua língua nativa, no nosso caso, português. Então, eu não preciso pensar, não é difícil para mim acessar essa informação aqui no cérebro. Então, eu estou falando, mas, na verdade, assim, isso não está demandando muita energia do meu cérebro porque eu acesso isso aqui de forma muito natural. E aí, o que acontece? Às vezes, não necessariamente precisa ser na minha língua nativa. Eu, por exemplo, não falo alemão, mas eu sei que Ich liebe dich significa eu te amo. Então, eu não preciso ficar pensando o que isso significa, eu simplesmente sei o que significa
porque isso já é aqui domínio do meu sistema 1. Então, o que acontece? Quando eu aprendo vocabulário novo numa segunda língua, vamos pensar aqui no inglês, esse vocabulário, ele vai automaticamente ser domínio do meu sistema 2, ok? Então, ele se torna aqui domínio do meu sistema 2. E a gente já falou, né, sobre o sistema 2, que ele é lento, que ele é preguiçoso, que ele demanda muita atenção e que é difícil acessar informações que estão aqui, porque, de forma geral, o nosso cérebro quer guardar energia. Então, veja só, eu vou usar uma bandeirinha só para ficar mais claro, tá? Então, vamos pensar que eu aprendi em inglês, tá? Vamos pensar assim, eu sei aqui, em português, o que significa, eu sei em português a propósito, por falar nisso. Eu tenho uma bandeirinha que representa isso aqui no meu cérebro. E aí, o que acontece? Eu aprendo a falar a mesma coisa em inglês. Então, em inglês, a propósito, por falar nisso, é by the way. By the way, fica aqui domínio do meu sistema 2. Alguém está dizendo ali, né? Por isso que a gente tem dificuldade de traduzir automático, mesmo sabendo o que significa. Então, veja só o que acontece. Você aprendeu a falar a propósito, by the way, em inglês. E aí, você está falando inglês, ou você quer montar uma frase, você quer falar a propósito, o que você vai fazer hoje? Então, você quer falar, por falar nisso. E aí, o que acontece? Você manda uma mensagem para o seu cérebro está assim, ó, por falar nisso, tá aqui, em português a gente sabe. Agora, como fala isso em inglês? O sistema 2 vai assim, puxa vida, nossa, como é mesmo que fala isso? Ah, eu sei. Já passou o tempo. Sabe quando você fica assim pensando, putz, como que eu falo isso mesmo? Como que é? Ah, eu sei que eu sei. Ai, tá na ponta da língua, não consigo falar. E aí, o que acontece? Já passou o tempo, não consegui falar. Quem estava no domínio dessa operação é o sistema 2, que é o sistema lento, é o sistema oneroso, é o sistema que não trabalha tão rapidamente. E aí o que acontece? Mais uma vez na vida, você quer falar a propósito, por falar nisso em inglês. Se você tenta mais uma vez, puxa, como que fala a propósito mesmo? Eu quero falar a propósito. Aí o teu cérebro vai, ai meu Deus, a propósito, como que é isso em inglês? Por falar nisso, lembrei. É by the way. Aí você consegue by the way. Aqui a gente tem good news. Ótimas notícias, gente. Porque toda vez que você usa o vocabulário, que você tem contato com o vocabulário que você acabou de aprender, essa bandeirinha, ela se move um pouquinho em direção ao seu sistema 1. Então, alguém falou, as matérias das provas estão sempre no sistema 2. Sim, porque, de forma geral, tudo que a gente recém aprende fica armazenado aqui no sistema 2. Alguém comentou isso e faz muito sentido. Então, é isso. Quando você recém aprende uma informação, a tendência é que venha para cá mesmo. Então, aí, o que acontece? Você, mais uma vez, vai tentar falar a propósito. E aí você lembrou que, a propósito, a bandeirinha se move um pouquinho em direção ao seu sistema 1. Ela se move um pouquinho mais. Você, de repente, está vendo um filme, você vê um seriado e você ouve alguém falando, by the way. E aí você, ok, by the way, a propósito. Se move mais um pouquinho. E aí um dia você tenta de novo falar a propósito em inglês. E aí vem, by the way, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais perto do seu sistema 1, até que essa informação, ela se torna domínio do seu sistema 1. Então, a partir desse momento, gente, a gente tem essas duas bandeirinhas juntas aqui no sistema 1. O by the way e o por falar nisso em português. A partir desse momento, você já está pensando em inglês. A partir do momento, você não precisa mais traduzir, porque essas informações, elas estão juntas. Então, é impossível simplesmente não acontecer tradução enquanto a sua informação está aqui no sistema 2. Mas a partir do momento
que ela é domínio do sistema 1, você simplesmente sabe que by the way significa por falar nisso. Você não precisa mais pensar nisso. Isso simplesmente vem, como eu tenho certeza que todo mundo sabe falar the books on the table. Todo mundo sabe o que significa, não precisa ficar pensando qual é o significado disso, porque a gente simplesmente sabe. E aí, veja, gente, a partir desse momento, você não precisa mais traduzir. A partir desse momento, isso já é pensar em inglês. Mas e aí, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, ok, gente? O parênteses é o seguinte, o nosso sistema 1, de forma geral, ele gosta de facilitar as coisas, né? E gostando de facilitar, o seu sistema 1, ele tende a querer guardar a informação aqui em formato de palavras soltas. Porque palavras soltas, elas são mais fáceis, teoricamente, de serem memorizadas. Lá no começo dessa live, eu fiz uma pergunta que já aconteceu de você tentar montar uma frase em inglês? E aí parece que assim, você até consegue montar, mas você monta errado? Nesse momento, isso acontece porque você está juntando as palavrinhas soltas. E aí, muitas vezes, o que acontece? Essa informação volta para o teu sistema 2, porque você precisa falar, por exemplo, a propósito, por falar nisso, o que eu comi pão com manteiga no café da manhã. Então, ou eu como pão com manteiga no café da manhã, vamos pensar numa frase simples. E aí você pensa, eu como pão com manteiga no café da manhã. Se você aprende todas essas palavrinhas de forma isolada, eu como pão com manteiga no café da manhã. Então, você vai pensar, I, como eat, pão, bread. Aí você sabe, com, with, manteiga, butter, no. Aí aqui já vem uma dúvida, né? Na hora da preposição, todo mundo tem dúvida. Então, no é, não sei, in. E aí, café da manhã é breakfast. E aí, você quer juntar essas informações, mesmo que essas palavras soltas estejam aqui no sistema 1, acaba que você vai montar a frase errada. Qual que é a solução aqui, então, nesse sentido? A gente precisa aprender, mandar para o nosso sistema 1, não as palavras soltas, mas sim chunks of language, combinações de palavras. Então, não pensar nas palavrinhas isoladas, porque na vida real, gente, a gente não usa palavras soltas para se comunicar. A gente se comunica com frases inteiras. Então, o que a gente precisa fazer é aprender essas combinações. Então, quando eu penso, eu como, I eat, aí pão com manteiga, em inglês, essa informação tem que estar assim, bread and butter, né? Essa informação tem que estar aqui, bread and butter, e não pão com, não bread with, não with o bread e o butter. Tem que estar como se fosse uma bandeirinha só, bread and butter. E aí eu quero aprender no café da manhã. Então, ao invés de aprender a palavrinha no e a palavrinha breakfast, eu já aprendo isso junto, como num chunk. Então, for breakfast, ok? For breakfast. Então, para falar agora, eu como pão com manteiga no café da manhã, I eat bread and butter for breakfast. Então, eu preciso juntar as combinações, os chunks, para conseguir montar as frases de forma mais rápida, mais eficiente. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estudam inglês, às vezes tem dificuldade de aprender as preposições. Isso acontece porque a gente tenta memorizar as preposições de forma isolada e não através de combinações. Então, você aprende, por exemplo, manhã é morning, mas o ideal é aprender a falar de manhã, que é in the morning. Então, manda essa informação aqui para o teu sistema 1, in the morning, e não somente in e depois morning. Já aprende junto. Tem algumas pessoas perguntando se o tradutor ajuda. Eu não estou conseguindo ler todas as perguntas, tá, gente? Mas eu já vi que alguém perguntou se o tradutor ajuda. Depende. Depende. Muitas vezes, se você tem um bom dicionário, no dicionário
ele já vem bastante a combinação pronta. Ele já mostra para você o que combina. Então, um bom dicionário vai dizer que você pode usar, por exemplo, in the morning para falar de manhã. E não simplesmente a palavra manhã. Então, o pessoal está falando, né, que aprender através das combinações é muito mais rápido, com certeza. Maravilha. Eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, mas podem mandando, tá, gente? Depois podem mandar também pra gente através do Insta aqui também, ou no Face, que a gente pode responder essas perguntas também. Então não tem problema usar o tradutor, contanto que você tenha certeza que você está usando a combinação certa. O Google já melhorou muito nesse sentido, mas ainda não é o melhor. Às vezes o Google ainda faz traduções palavra por palavra, às vezes ainda faz literal. Então, é importante tomar cuidado bastante com isso. Então, voltando aqui, tá, gente? O ideal, pessoal, é aprender, então, através dessas combinações. Então, para falar manhã, é morning, mas eu tenho que pensar o que geralmente eu falo. Eu falo de manhã, então, in the morning. Se eu quero falar, por exemplo, à tarde, in the afternoon. À noite, in the evening, at night. Então, a gente tende a querer aprender as palavras soltas, não é? E aí, o que acontece? As palavras soltas fazem com que a gente não consiga montar a frase certa. Ou, às vezes, até demora muito para montar, porque o sistema 1 fica confuso de qual é a melhor forma de fazer isso e acaba voltando a informação aqui para o sistema 2. Gente, vou dar mais um exemplo aqui, tá? Pensando com o in the morning. Então, se você sabe, por exemplo, falar work, que é trabalho, você sabe falar bus, que é ônibus, é claro que não nesse momento de quarentena, né? Mas se você quiser falar, por exemplo, eu pego o ônibus para ir ao trabalho de manhã, parece que isso fica muito mais difícil de falar. Parece que essa informação já volta aqui para o sistema 2, né? Então, se você aprende as combinações, então, por exemplo, eu vou ao trabalho, I go to work. Eu vou ao trabalho de ônibus, I go to work by bus. Então, eu já sei que by bus é de ônibus. In the morning, de manhã. Então, eu junto essas combinações, eu junto esses pequenos chunks, esses pedacinhos de chunks, para falar de forma mais rápida e para não errar. E aí, dessa forma, a partir do momento que a informação já está no seu sistema 1, você não precisa mais de tradução. Você já está falando sem traduzir, pensando em inglês. Mas lembrar que, para pensar em inglês, tem umas pessoas perguntando que horas acaba. Gente, dentro de 10 minutinhos no máximo a gente já vai acabar, tá? Então, pensar que essas combinações, se você aprende as combinações, você consegue não somente pensar em inglês, mas pensar em inglês da forma correta. Então, não vai ter mais a dúvida se é assim, puxa vida, como eu falo de manhã? Será que é in the morning? Será que é on the morning? Será que é at the morning? Qual que é a preposição que eu uso? Não, simplesmente aprende que é in the morning. Alguém perguntou aqui durante a live, eu dei uma olhadinha, que alguém perguntou assim, quantas vezes a gente precisa ter contato com o vocabulário que está aqui no sistema 2, que é o que a gente recém aprendeu, né? Geralmente, o vocabulário recém-aprendido, ele é domínio do sistema 2. Quantas vezes a gente precisa ter contato com esse vocabulário para que ele se torne informação do sistema 1? O que vocês acham? Quantas vezes? Quantas vezes vocês acham que Quantas vezes vocês acham que precisa eu ter contato com o vocabulário para que ele venha aqui do meu sistema 2 para o sistema 1? Eu já vi que algumas pessoas responderam lá atrás. Lala respondeu. Ok, muito bom. Mais pessoas respondendo. Maravilha. Várias pessoas estão respondendo o número 7. Legal. Gente, algumas pessoas dizem que não existe, que talvez não existiria um número certo para todas as pessoas do mundo, mas as pesquisas
As últimas pesquisas em psicologia e cognição dizem que 7 é um número bastante preciso, que é claro que pode variar, né, de pessoa para pessoa, mas de forma geral, para a maior parte das pessoas, a gente precisa ter contato com o vocabulário. Pelo menos 7 vezes a gente precisa encontrar esse vocabulário em situações reais. Algumas pessoas já me perguntaram assim, então é só eu repetir 7 vezes. Eu posso falar in the morning, 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 que pronto, eu já assimilei. Alguém está usando a referência de Friends 7777? É isso mesmo, gente, 77. Não é só eu falar 7 vezes. Então, eu preciso ter contato com esse vocabulário. Eu preciso falar dentro de situações reais. Eu preciso ouvir em música. Eu preciso estudar esse vocabulário. Eu preciso repetir dentro de situações. Não tem como você simplesmente repetir 7 vezes. Nesse sentido, a gente disponibiliza para vocês o aplicativo Influx Lexical Notebook, que é para alunos e também para não alunos da Influx. Então, todo mundo pode baixar o Lexical Notebook, que é um aplicativo que ajuda você a trazer o vocabulário daqui para cá, porque é um aplicativo que te ajuda com os seus estudos. É um caderno personalizado de vocabulário. Então, o Lexical Notebook ajuda bastante vocês que querem trazer o vocabulário do Sistema 2 para o Sistema 1. Então, relembrando aqui 2 coisas importantes, tá, gente? Alguém falou, preciso do foco do 7 na esteira depois da quarentena. Relembrando 2 coisas importantes. Para a gente pensar em inglês, é preciso aprender linguagem, aprender vocabulário através de combinações, através de chunks, ok? Então, não palavras soltas, mas sim combinações de palavras. Essa é a primeira coisa importante que todo mundo precisa saber, ok? Esse é um dos segredos para pensar em inglês e não fazer traduções literais em português, ok? Então, esse é um dos primeiros segredos para você aprender a pensar em inglês. O segundo segredo é, você precisa ter e manter contato com todo o vocabulário que você aprende. Então, não é possível você simplesmente viu uma vez um chunk e acreditar que você já aprendeu, porque a tendência é que a gente esqueça as coisas numa velocidade muito rápida. Então, é preciso manter contato com o vocabulário que vocês estão aprendendo, com os chunks que estão aprendendo. Para isso, claro, você pode anotar no seu Lexical Notebook, você pode criar suas próprias frases, você pode... pessoal, legal? Você pode anotar as suas próprias frases, você pode criar os seus próprios textos, você pode, enfim, ter contato com nativos. E a gente da Influx disponibiliza não somente o Influx Lexical Notebook, que é o aplicativo gratuito, ok? Mas também é possível acessar o nosso blog, o blog da Influx, todas as nossas plataformas, tá, gente? Todas as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o Influx Blog, a gente dá aulas de inglês gratuitamente dentro de todas essas plataformas. E aí, quem é aluno da Influx sabe que na nossa metodologia, a gente trabalha de forma tal que os alunos têm contato com os chunks que eles aprendem pelo menos 7 vezes. Se você não é aluno da Influx, não tem problema, adapta essa metodologia para você. Se certifique sempre de ter contato com esse vocabulário pelo menos 7 vezes. E aí, claro, não falar, mobile trainer, alguém falou ali, muito bom, falar, ouvir, escrever, ler, e dentro da metodologia da Influx, essa repetição, esse processo de memorização sempre acontece através dos chunks, ok? Ó, o pessoal que é aluno Influx aí também está dizendo que tem o Climber Flux, tem o Lexical Notebook, tem o Mobile Trainer. Muito bom, muito bom. Tem o Consolidation Exercises, tem o Influx AR. A gente tem várias tecnologias também, né, em formato de tecnologia, que ajudam o aluno a memorizar vocabulário nesse sentido. E aí, guys, é dessa forma que a gente trabalha nas escolas da Influx.
para quem não é aluno em Flux e gostaria de entender um pouquinho mais sobre o nosso método, de conversar um pouquinho mais, é possível pedir informações aqui no Instagram, também no Facebook, enfim. É possível pedir uma demonstração de método que a gente explica também isso para vocês, né, a partir das nossas, do atendimento das nossas unidades, que claro, nesse momento a gente tá todo mundo de quarentena. Alguém falando ali, I love mobile trainer, that's good, we do too, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. A gente vai, na próxima sexta-feira, dia 17, fazer mais uma live para continuar conversando sobre algumas questões importantes aqui de como aprender inglês, de como aprender uma língua, ok? Alguém tá falando ali. Quem não sabe nada, consegue usar as plataformas? Sim, com certeza. Baixa lá o Lexical Notebook, ok? Então, só procurar Lexical Notebook na Play Store e na Apple Store, ok? Que você consegue baixar gratuitamente, não precisa ser aluno em Flux, todas as pessoas têm acesso, ok? Então, gostaria de agradecer aí a participação de vocês, foi muito legal essa nossa conversa. Na semana que vem, a gente vai conversar um pouco mais, e aí a gente vai divulgando aí ao longo da semana qual vai ser o tópico da próxima live, ok? Mas eu espero vocês todos na próxima sexta, às 17 horas, aqui no Insta, pra gente continuar conversando sobre essas questões, sobre qual é a melhor forma de aprender inglês, sobre como aprender, e também aprender inglês, aprender espanhol, quem sabe a gente também não dá algumas aulinhas por aqui, para vocês aprenderem vocabulário da forma em Flux de ensinar. Então, muito obrigada a participação de todos, um abraço para todos vocês e I'll see you guys around. Bye guys, bye for now. Thank you. Então, eu só vou ficar uns minutinhos aqui para ver o que o pessoal tá dizendo. Thank you, well, thank you guys. Thanks, Ricardo. You too, keep safe. Stay home, right? Esse é um bom chunk, né? Stay home, guys. Bye, bye. Tina, hey. See you, Emílio. Obrigada, pessoal da Influx Joinville. Bye, bye. Thank you, Renan. Alguém quer melancia? Tem bastante. Thank you, Denilson. We miss you. Próxima live com a Zara. Take care, everyone. Thanks, Léo. Thank you, Guilherme. Thank you. Okay, guys, I'll see you in the next live. Thank you so much for watching. E essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas. Então, quem quiser assistir, recomendem também para os amigos. And I'll see you guys later. Bye, everyone.